Bom, pessoal, vamos arrematar o assunto agora na nossa aula de número 13 e vamos falar de associação mista, quando eu tenho uma mistura de resistores em série e em paralelo. Como que a gente vai lidar com isso? Depois vamos falar um pouco mais de instrumentos de medida elétrica. Nós já falamos em outra aula e agora nós vamos dar uma aprofundadinha nisso. Vamos lá, associação mista. Imagina que eu tenho resistores de resistências R1, R2, R3, R4, R5. Como que eu vou lidar com o sistema desses aqui? Primeiramente eu vou perguntar para vocês, o resistor de resistência R1, ele está em paralelo com R5? Não. Não está em paralelo com R5. Ele estaria em paralelo com o R5 se aqui só tivesse o R1, não tivesse esse tanto de gente aqui, ó. Tá certo? Então, para eu ter um resistor em paralelo com o R5, ele tem que estar sozinho. Ele tem que ser uma coisa assim, ó. Ok? Então, como que eu vou lidar aqui? Eu vou lidar primeiro com esse sisteminha. Esse aqui, R3, está em paralelo com o R4. Aí eu faço uma resistência equivalente aqui dos dois, ó. E vou ter um novo circuito aqui, tudo igualzinho, só que esses dois vão ser substituídos por um resistor de resistência equivalente. Pois R3, 4, porque eu fiz equivalente entre os resistores 3 e 4. Aí agora, esse aqui tem paralelo com esse? Não, nem com esse, nem com esse. Mas os três estão em série, então eu vou resolver esse sistema em série e os três aqui, ó, vão ser, vão somar, nós vamos somar essas resistências e achar um novo resistor equivalente que eu chamei de R1, 2, 3, 4, porque está substituindo esses aqui, ó. E agora sim eu tenho essa resistência em paralelo. Aí eu substituo tudo por um resistor de resistência equivalente. Então tá fácil. Eu procuro primeiro os sistemas mais simples aqui, ó. Igual fui aqui. O R1 está em série com o R3? Não está. Porque aqui mudou o caminho. Então eu vou simplificando aos poucos. Isso aqui vira um, agora aqui está em série, vira outro, agora aqui está em paralelo, vira outro. Vai com calma. Então vamos fazer esse exemplo. Calcule a resistência do resistor equivalente à associação da figura. Dados. R1, R2, R3, R4 valem 10 ohms. Ó, R1, 10 ohms. R2, 10 ohms. R3, 10 ohms. R4, 10 ohms. R5 vale 5 ohms. 5 ohms. R6 vale 2 ohms. 2 ohms. E R7 vale 3 ohms. 3 ohms. Então vamos pegar aqui a parte mais simples do sistema. Esses dois aqui, ó. Esses dois, eles estão em paralelos e eles têm a mesma resistência. Então é só dividir por 2. Olha que moleza. Então esses dois aqui vão virar um de 5. Tá certo? Então eu vou ficar com um de 5. Agora em série com esse outro de 5. Vai virar de 10. Olha que legal. Então eu fico assim, ó. Aqui fica um de 10. Aqui fica um de 10. Aqui tinha um de 5. Em série com outro de 5. Eu já vou botar um direto. Ó. Aqui um de 10. Aqui embaixo eu tenho 2 em série. De 2 e de 3 eu somo. Vai ficar um de 2 mais 3, 5. Agora, esses dois aqui, ó. 2 em paralelos de mesma resistência, é só dividir por 2. Os dois já viram um só de 5. Então, 5 de cá, 5 de cá. Esqueci de um aqui. Oh, gente. E aqui o de 10. Então, agora 5 aqui em paralelo com o outro de 5 dá quanto? 2,5. Aí aqui fica um de 10 em série com um de 2,5. Então quanto que vai dar a resistência equivalente? 12,5 ohms. Então calcule a resistência do resistor equivalente. Resistência equivalente é 12,5 ohms. Legal, né? Dá pra você, depois que você pega o costume, dá para fazer de cabeça. Ó. Aqui vira 5. Aqui 5 com 5 vira 10, agora 10 em paralelo com 10 vira 5, aqui virou 5, aqui tem 5 também, vira 2,5, 2,5 com 10, 12,5. Legal, né?
Vamos para outro. No circuito elétrico representado na figura, calcule, letra A, a intensidade das correntes I1, I2 e I. E a potência dissipada no resistor de 12 ohms, aqui está errado, 12 ohms, e no resistor de 4 ohms. Então no de 12 e no de 4, que eram as potências aqui, ó. Primeiro vamos achar as correntes. Como que eu vou achar as correntes? Nesse aqui tá fácil, ó, porque esse aqui tá ligado direto na fonte. Eu não preciso fazer a resistência equivalente desses e depois desse aqui, por exemplo, ou dos três juntos. Tá todo mundo em paralelo aqui, ó. Todo mundo em paralelo. Os três estão em paralelo. Aqui tem um potencial positivo que chega aqui, chega aqui, chega aqui. Aqui o negativo chega aqui, chega aqui, chega aqui. Então os três estão em paralelo. Eu posso calcular separadamente cada um, nesse caso aqui, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, U igual a RI para esse, eu vou usar 24 volts, é igual ao R dele de 6 vezes I. 24 dividido por 6 dá 3, outro que tô doido, 4. Então, o I é igual a 4 amperes. Beleza, agora esse aqui tem 4 amperes e esse aqui? Ué, o dobro da resistência vai ser metade da corrente, né? Ou então você faz U igual a R para ele aqui, ó. U é 24 volts, é igual a R, I. Então o I vai ser 24 dividido por 12. Então o I aqui vai ser 2 amperes, como a gente tinha falado. E comparando com esse, ó, é o dobro de resistência, então é metade da corrente. Então isso aqui era 4 amperes, aqui fica 2 amperes. E esse aqui? Bom, comparando com o 12, ele é 1/3 da resistência. Então vai ser 3 vezes mais corrente, 3 vezes 2, 6 amperes. Ou eu faço o igual a R para ele. O U é 24, o R é 4. O I então é 24 dividido por 4. 6 amperes. Então aqui eu tenho 6 amperes, aqui eu tenho 2, ó, 6 amperes nesse, vou pôr de outra cor. 6 amperes nesse, 2 amperes nesse e 4 amperes nesse. Na letra A gente está querendo as intensidades I1, I2 e I. I1 é esse aqui, ó, 4 amperes. E 2 é a soma do 6 com 2 aqui, ó. Então é 8 amperes. E o I é o total. O I é o total. É 6 mais 2 mais 4. São 12 amperes. Ou esse aqui, 4 mais 8, 12 amperes. Ok? Poderia fazer também achar o I2 achando a resistência equivalente aqui, ó, do 4 e 12 ohms. Aí como que eu ia achar a resistência equivalente desses dois aqui, ó? Eu ia fazer 4 vezes 12 dividido por 4 mais 12. Então, 48 dividido por 16. Divide por 4 aqui dá 4, aqui dá 12. 12 dividido por 4, 3 ohms. Aí você faz U é igual a RI para ele. O U é 24, o R é 3, o I então vai valer 24 dividido por 3, 8 amperes. Esse é o I2 que vem aqui para esse ramo, né? 8 amperes. Só que a gente pode fazer separadinho também, que dá certo. Agora vamos para a letra B. Na letra B, a potência dissipada no resistor de 12 ohms e no resistor de 4 ohms. Eu tenho todos os dados para esses dois resistores. O U de todos é 24 volts, desse. O I eu tenho, e eu tenho o R. Então eu posso usar qualquer fórmula da potência. A potência UI é a dissipada também aqui no caso. Então eu vou usar para o de 4 ohms primeiro. Vou pôr assim, ó, 4 ohms. P igual a UI para ele. P vai ser igual a U é 24 volts e o I dele é 6 amperes. Então 24 vezes 6, 6 vezes 4, 24 vai 2, 6 vezes 2, 12 mais 2, 14. Então 144 watts de potência aqui.
Agora o de 12 ohms. P igual a UI também. O U é 24 e o I dele é 2 amperes. Então dá 48 watts. 48 watts. Olha, para você ver, a potência mais dissipada é a do resistor de menor resistência. Ok? Bacana. Agora vamos falar de instrumentos de medida elétrica. Instrumentos de medida elétrica, eu tenho um amperímetro, que a gente já falou dele, ele deve ser ligado em série com a parte do circuito na qual eu quero ter a corrente elétrica medida. Para isso, ele tem que ter baixa resistência elétrica, porque se ele tiver alta resistência, ele vai interferir na corrente que está passando. Na verdade, ele sempre vai interferir, mas aqui ele vai interferir pouco se ele tiver pouca resistência elétrica, né? Já que eu somo as resistências em série, então ele tem que ter um valor muito pequenininho para a resistência equivalente continuar sendo igualzinha a essa aqui, ó, ok? O voltímetro, que agora é para medir a diferença de potencial, né? Aqui amperímetro, ampere, eu meço corrente. Voltímetro, volt, eu meço diferença de potencial. Ele deve ser ligado em paralelo. Então aqui, se eu quero medir a diferença de potencial entre esses dois pontos, eu pego o voltímetro e ligo aqui, ó. Então ele tem que ter alta resistência elétrica, porque aí a corrente vai passar toda por aqui, ó, vai passar um mínimo por aqui. Tá certo? Se ele tivesse baixa resistência elétrica, ele ia interferir demais aqui. Ok? Tanto é porque quando eu vou ligando resistências em paralelo, a tendência é a resistência equivalente diminuir. Então quando eu ligo o voltímetro, diminui a resistência aqui, ó, fazendo a corrente aumentar. Tá certo? Não é uma coisa desejável. Então aí você precisa de um voltímetro com alta resistência elétrica. A gente costuma usar no nosso laboratório um multímetro, que ele funciona como os dois. Aqui, ó, nessa parte eu meço diferenças de potencial contínuas e aqui diferenças de potencial que oscilam. Fica uma hora positiva, hora negativa, é uma diferença de potencial alternada. Aqui é para a gente medir corrente, né? Então, o A do ampere. Aqui a gente tem 3 encaixezinhos para esses pinos, para esses cabos. Quando eu quero medir diferença de potencial, aí eu vou colocar aqui, ó, no V, tem um V de volts, coloca um pino aqui e outro pino aqui, esses pininhos aqui, ó. Então ligo um cabo aqui e um cabo aqui. Aqui sempre liga. Então aqui eu vou ligar para medir diferença de potencial e vou colocar em paralelo. Isso aqui, ó, essas duas pontinhas, você coloca lá em paralelo na região que você quer medir. Aí se você quer medir corrente, aí para medir corrente você já vai ligar um aqui e o outro ou aqui, dependendo do valor da corrente. Aqui está miliampere, então se é uma coisa que você acha que está em miliampere, você coloca aqui. Se é uma coisa da ordem de amperes, ó, que está máximo de 10 amperes, você coloca aqui. E aí lembrando que você tem que colocar coisa em série, tá? Em série no seu circuito. Se chegar lá em paralelo, você não vai medir nada não. Beleza, vamos fazer um exemplo. No circuito da figura, determine as indicações fornecidas pelo perímetro e pelo voltímetro, supostos ideais. Ideais quer dizer, aqui vou ter resistência zero e aqui tem paralelo, vai ter resistência infinita. Então, esses são os casos ideais. Então vamos determinar as indicações fornecidas. Então aqui eu quero saber quantos volts que eu tenho aqui e eu quero saber quantos amperes estão passando aqui. Para isso, ó, tem 10 volts e 2 resistores de 2 ohms e 3 ohms. Eu vou achar o resistor equivalente. Qual que é o resistor equivalente? É de 5 ohms. É só somar. 2 mais 3 tem série, 5. Então, na 10 volts, eu faço U igual a RI. O U é de 10, o R é de 5, o I, então, é de 2 amperes. Então, vou passar 2 amperes nesse, 2 amperes nesse, 2 amperes nesse. Então, a medida desse aqui, ó, 2 amperes. Já está uma resposta. Agora, qual que é a medida do voltímetro? Desses 10 volts, uma parte fica aqui e uma parte fica aqui. Então, eu tenho que saber quanto que fica aqui. É só fazer U igual a RI para ele. Então, eu vou fazer para esse aqui, ó, U é igual a RI. O U é o que eu vou descobrir. O R é 3 e o I que passa nele é os 2 amperes.
São os 2 amperes. São 6 volts. Ficam 6 volts nesse, e nesse aqui ficam 4 volts, que é o que falta para 10. Né? Se eu faço RI aqui também, eu obtenho o valor 4 volts. Então, qual que é a medida do amperímetro? Do amperímetro, a medida é 2 amperes. E do voltímetro, a medida é 6 volts. Beleza? Filé. Agora, esse exemplo aqui é muito legal. Principalmente que eu morei na roça, eu via isso aqui. Olha só, vamos lá. Em residências antigas, era comum que todos os eletrodomésticos fossem ligados a um único circuito elétrico, em geral montado com fios de ligação finos. Um modelo desse tipo de circuito está esquematizado na figura ao lado, onde Rzinho representa a resistência total dos fios de ligação. Então, olha só, tem a fonte de tensão lá da CEMIG, um Rzinho representando a resistência da fiação da casa, aqui tem uma lâmpada, outra lâmpada e aqui o chuveiro. Todo mundo em paralelo, porque todo mundo quer pegar lá a mesma diferença de potencial da CEMIG. Só que tem esse probleminha aqui. Isso aqui, ó, esses 3 estão em paralelo entre si, mas esse grupo está em série com esse aqui. Ao ligar eletrodomésticos com resistência baixa, como chuveiros elétricos, percebia-se uma diminuição no brilho das lâmpadas. Marque a alternativa que justifica tal diminuição no brilho das lâmpadas. Eu não sei se vocês já presenciaram isso. Você liga o chuveiro, a lâmpada dá uma quedinha no brilho. Eu já presenciei muitas vezes. É fiação ruim, tudo feito no mesmo circuito. Agora, por que ocorre isso? Imagina que estão as lâmpadas ligadas e aqui, ó, eu estou gastando uma parte da diferença de potencial nas lâmpadas e uma parte aqui, tá certo? Imagina que sejam 120 volts, 110 volts, o que for. Imagina que seja 110, vamos ficar uma parte aqui e uma parte aqui desses 110, tá certo? Vamos supor, fica 100 volts para as duas aqui, as duas ficam na mesma diferença de potencial, né? 100 volts aqui, 10 volts aqui, por exemplo. Quando eu ligo o chuveiro, o que vai acontecer com a resistência equivalente desse grupo? Quando você liga em paralelo, a resistência equivalente diminui. Então a resistência do circuito como um todo diminui. Se a resistência do circuito como um todo diminui, isso aqui continua constante, eu tenho um aumento da corrente elétrica. Então mais corrente vai passar por aqui. Agora olha que doido. Como mais corrente está passando, não só aqui ou aqui, mas passa na toda a fiação comum, que está representada aqui, ó, a quantidade de joules por coulomb que eu vou gastar aqui vai ser maior. Porque o U igual a RI, no caso Rzinho minúsculo, daqui, ó, vai ser maior. Já que eu aumentei a corrente, eu gasto mais. Lembra que eu tinha falado 110 volts? Eu estava gastando 100 volts aqui, 10 volts aqui. Agora, aumentando a corrente, eu vou gastar mais do que 10 volts. Eu vou gastar, por exemplo, 20 volts. E aí vão sobrar menos aqui, ó. Aqui, enquanto estavam 100 volts, vão ficar, por exemplo, 90 volts. E aí você diminui o brilho das lâmpadas por causa do chuveiro e da resistência da fiação. Então, recapitulando, quando eu abro o chuveiro, ligo o chuveiro, né, começa a funcionar, a resistência equivalente aqui diminui, então do circuito todo diminui, fazendo a corrente aumentar. Então a corrente aqui aumenta, então mais tensão é necessária aqui, ó. O U aumenta aqui. Como o U daqui mais o U daqui tem que dar lá o U que veio da CEMIG, aqui aumentando, aqui diminui. Então você percebe uma diminuição do brilho das lâmpadas. Qual que é a alternativa correta? Ó, letra A, vamos ver. A corrente total no circuito diminui? Não, aumenta. Letra B. Embora a diferença de potencial nas lâmpadas permaneça a mesma? Não, diminui. Letra C. A corrente total no circuito permanece a mesma? Não. D. A corrente total no circuito aumenta, aumentando assim a resistência das lâmpadas? Não, a resistência das lâmpadas continua a mesma ali. Letra E. A corrente total no circuito aumenta, causando maior queda de potencial através de Rzinho, sim, e diminuindo assim a diferença de potencial e a corrente nas lâmpadas, sim. Letra E. Maravilha. Chique, né?
Agora vamos fazer uma simulaçãozinha desse caso aí que eu falei agora. Para arrematar. Vamos usar os instrumentos de medida aqui no nosso laboratório virtual para ver isso acontecendo. Vamos montar, vou botar aqui a nossa CEMIG. Vou botar esse resistor aqui sendo a resistência da fiação da casa. Vou colocar um interruptorzinho aqui. Vou colocar mais um fio aqui. Vou colocar um fio aqui. Agora eu vou colocar as lâmpadas. Tem uma lâmpada aqui? Tem uma lâmpada aqui, ó. Agora eu vou colocar uma outra lâmpada. Vou botar ela mais para baixo. E agora eu vou botar o meu chuveiro. O meu chuveiro vai ser um resistor. Eu vou colocar um interruptor aqui. O meu chuveirinho. Aqui tem uma resistência de 10 ohms, eu vou diminuir. Eu vou colocar 4 ohms. Aqui a resistência deixa de 10 ohms. Aqui 10 ohms, 10 ohms, beleza. Ó, chuveiro desligado, tá brilhando uma certa quantidade. Eu vou diminuir aqui para aumentar o brilho. Agora vamos ligar o chuveiro. O chuveiro tem que ter menos, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui maiorzinho. Aqui eu vou deixar 4 mesmo e aqui eu vou aumentar. Quero ver mais brilho nas lâmpadas. Beleza. Deixei 20 volts. Agora eu vou ligar o chuveiro, ó. Diminui o brilho. Vamos ver o que está acontecendo aqui, ó, com a diferença de potencial aqui, ó. Aqui é o meu voltímetro. Coloque em paralelo, ó. Mediu 13,3 volts. Quando eu ligar o chuveiro, o que vai acontecer ali? Vai aumentar esse valor de tensão, né? Vamos ver. Ó, tá vendo? Aumentou, ó. Liguei o chuveiro. Ali, ó, o gasto mais aqui. Agora vamos medir a diferença de potencial nas lâmpadas. Aqui eu estou medindo, todo mundo está na mesma diferença de potencial, tanto as lâmpadas quanto o chuveiro, né? Quando ele estiver ligado. Então vamos lá, ó. Aqui estou medindo agora 6,67. Quando eu ligar o chuveiro vai ter uma queda, ó. Caiu para 3,64. Olha. Interessante, né? Chique. Então, por hoje é só, galera. Bons estudos, garra firme nos exercícios. É isso aí. Um abraço.